E aí galera, sou o professor Átila, vou fazer aqui umas aulinhas sobre memória cache. Memória cache é uma memória que é uma memória auxiliar à memória principal. Ela é construída dentro do processador. Então aqui nessa imagem a gente tem a representação da CPU por esse triângulo mais externo. E dentro da CPU, que é o nosso processador, nossos processadores modernos têm múltiplos núcleos de processamento. E cada núcleo de processamento tem uma série de componentes internos, tá? Tem unidade lógica aritmética, unidade de controle, uma série de coisas. Aqui o foco é em cache, tá? Então todos os núcleos de processamento têm uma memória cache de nível 1 e tem uma memória cache de nível 2, tá? Então você vai ter N memórias de nível 1, N memórias cache de nível 2. Porém, o terceiro nível de cache, ele é compartilhado, então é um cache só, certo? É uma memória cache só para todos os núcleos. Todos vão acessar essa mesma L3. A ideia é que elas funcionam como uma hierarquia, semelhante à hierarquia normal do computador, né? A L1 tendo uma capacidade menor e sendo mais rápida, a L2 tem uma capacidade um pouquinho maior, porém o acesso a ela já é um pouco mais demorado. E a L3 tem uma capacidade ainda maior e tem um acesso um pouquinho ainda mais demorado. A ideia é que se eu conseguir colocar informações relevantes dentro da cache, eu melhoro o desempenho da minha máquina toda vida que eu tiver o que a gente chama de cache hit, o acerto na cache, que é o dado que eu estou buscando, ele já está em cache. Em algum momento, claro, essa cache vai estar vazia e você vai preencher ela com informações. E se você escolher bem essas informações que você traz para dentro da cache, aumenta a probabilidade de que os próximos acessos sejam mais rápidos devido a cache hit, tá? Devido ao fato de que essas memórias são mais rápidas, né? Estão bem pertinho do processador, então funcionam no barramento interno a um clock de alguns gigahertz, que é o clock do processador. Vamos ver mais algumas características. Usando esse programinha aqui CPU-Z, eu rodei ele na minha máquina e extraí essas informações aqui sobre cache, né? Aqui está só um zoom que eu acabei de pegar dessa região. O meu processador é um Intel Core i5 e ele tem 4 núcleos de processamento. Então, como vocês podem ver aqui, ó, meu nível L1, meu nível L2, ele está multiplicado por 4, né? Então, eu tenho 32 KB de L1 para dados vezes 4. Já que é um para cada núcleo de processamento. Eu tenho 256 KB de memória cache L2 vezes 4, um para cada núcleo de processamento. Porém, eu tenho 6 MB de cache L3 compartilhada, né? Não é vezes 4 aqui, é vezes 1. Eu ignorei propositalmente esse aqui, mas eu vou voltar agora e falar dele, né? Deve ter chamado a atenção aí que tem dois níveis de L1, tem dois tipos de L1. Tem um tipo L1 de dados e tem um tipo L1 de instruções. Então, eu tenho uma certa especialização que, como tem um certo custo, né, em termos de complexidade, né, e também de ter duas regiões separadas, né, uma especializada só em dados e outra em instrução, isso não é feito para todos os níveis, tá? Mas no nível L1, ele tenta se especializar o tipo de informação que está em cada memória para poder fazer acesso simultâneo, tá? Então a ideia é que eu possa acessar instruções e ao mesmo tempo que acesse dados. E se você não lembra a diferença, né? Instrução é a ordem do que o processador tem que fazer, enquanto que os dados é a matéria-prima com a qual ele vai trabalhar. Para dar um exemplo super simples, se eu fosse fazer uma soma aqui de duas constantes que estão em memória, por exemplo, 5 mais 2, a ordem, né, some é a instrução, enquanto que os valores 5 e 2 são os dados que vão ser processados, tá? E nessa última coluna aqui tem uma referência a esse 8-way, né, 8 vias, 4 vias, 12 vias. Isso tem a ver com o assunto que a gente vai ver mais para frente, em outro vídeo, certo?
tem a ver com a forma como os dados são transferidos da memória principal para a memória cache. A gente fala disso mais para frente. Dei uma pausa e dei uma lida aqui, é só um sumário sobre informações que a gente já sabe sobre a memória cache a essa altura. Bem, essa é a estrutura comum que a gente tem hoje em dia. Nem sempre foi assim, né? Aqui a gente pode ver 3 níveis de cache e a memória principal conversando com a CPU. Quando a CPU precisa ler uma informação, ela fornece aqui um endereço, no barramento de endereços, e esse endereço ele vai estar disponível para todos os níveis de cache e para a memória principal. A questão é que se a informação que eu preciso estiver na cache L1, o meu acesso é o mais rápido de todos. E se o dado que eu preciso não estiver em L1, eu vou ter que buscar ele na L2, que ainda é rápido, mas não tanto. Se eu precisar ir na L3, vai ficar menos rápido. Se eu precisar ir na memória principal, menos rápido ou lento, certo? Então, hoje em dia, essa estrutura de 3 níveis de cache é o mais comum. Nem sempre foi assim. Quando a ideia de colocar uma memória auxiliar, a memória principal surgiu, essa memória era um nível só, e inclusive ela nem era integrada ao processador, né? E com a evolução das tecnologias de eletrônica, ou microeletrônica, foi possível colocar mais coisas dentro da wafer, do processador, e aí a memória cache foi entrando aos poucos para o chip, né, ao ponto de ela ser inserida no próprio núcleo do processador. A gente vai tratar a cache nas próximas análises, não como se ela tivesse 3 níveis, mas como se fosse uma coisa só, tá? Como se eu pegasse aqueles 3 níveis e chamasse tudo de cache e pronto, tá? No livro, essas imagens é do livro Arquitetura de Computadores do Stalins, e como o autor menciona, uma vez que você entende o processo da memória principal para cache, tá? Esse é o mesmo processo que pode ser usado da L3 para L2, da L2 para L1, da L1 da L1 para CPU, certo? Então, da memória principal para cache, da cache para CPU. Se eu sei fazer isso, então posso generalizar para esse caminho todo aqui, em níveis, tá bom? Então, por questões didáticas, a gente vai tratar aqui a cache como uma coisa só, e aí você tem em mente que essa lógica que a gente vai trabalhar, ela vai funcionar também para os demais níveis. Beleza. Primeira coisa para chamar a atenção, transferência de dados da memória principal para a memória cache ocorre em blocos. Transferência de dados da memória cache para a CPU ocorre em palavras. Não entendi, vamos lá. A CPU quer acessar um dado, ela fornece um certo endereço, certo? Tá? Esse endereço é o número 7, por exemplo. Lá no endereço 7, na memória, vamos pensar na memória como uma tabela, lá no endereço 7 dessa memória está o dado, tá a palavra 0xf2. Então, é esse dado que deve chegar à CPU. Primeira coisa que vai acontecer é uma verificação se esse dado se encontra em cache. Se esse dado se encontrar em cache, tá? E a gente vai ver como é que isso é feito, como é que o sistema de memória sabe que um dado está em cache ou não, né? Ele não vai sair procurando item por item, obviamente. Tem que ter uma forma melhor de fazer isso. A gente chega lá. Mas o fato é que se o dado não está em cache, se o dado está em cache, ele simplesmente é transferido, tá? Se esse dado F2 está em cache, lá no endereço 7, né, ele é transferido para a CPU de forma direta. Tá? Então eu transfiro a palavra para a CPU e a CPU tem acesso ao dado F2, que era o que ele precisava. Nem sempre isso vai acontecer, eventualmente, ou na verdade com certa frequência, esse dado não vai estar em cache, né? Então, essa informação não está em cache. Quando o dado não está em cache, a gente disse que houve um cache miss. Se ele está em cache, a gente chama de cache hit, e se não está, cache miss. Se der um cache miss aqui, a gente tem que ir lá no bloco, tem que ir lá na memória principal, pegar esse valor, esse F2, tá? A questão é a seguinte,
Para pegar o F2, eu vou ter que ir na memória que é mais lenta, lembra? Que acessar a memória principal é mais lento. Então, em vez de trazer só o dado F2 que foi solicitado, lá no endereço 7, por que não trazer aqui alguns dos seus vizinhos, tá? Vamos trazer também o endereço 6, o endereço 5, o endereço 8, tá? E aí eu trago o F2 e trago mais algumas informações que eu não estou precisando no momento, mas que a gente acredita que elas serão necessárias em breve. Então eu pego o dado que eu queria e trago mais alguns aqui, porque eu acredito que eles vão ser necessários em breve. Ok? E aí, quando tiver, por exemplo, no próximo clock, eu tiver que acessar o endereço 8, ora, o dado lá do endereço 8, ele foi trazido para cache. Então eu já vou ter um cache hit. Porque quando eu tive o cache miss no acesso anterior, além de trazer o dado que eu queria, que estava no endereço 7, eu trouxe também um dado extra que estava no endereço 8. Logo, o próximo acesso, se for no endereço 8, vai dar um cache hit. Se for um acesso no endereço 6 ou no endereço 5, né, nesse meu exemplo, vai dar um cache hit. Então, o fato de eu trazer um bloco é para tentar aumentar a probabilidade de ter cache hits nos próximos acessos, tá? Isso é válido para uma janela de tempo curta, né? Um curto período de tempo. Num longo período de tempo, os dados da cache vão sendo substituídos. Mas num curto período de tempo, você tem, muitas vezes, acesso a dados conjugados, dados próximos um do outro, vizinhos. Tá? Isso acontece devido à forma como os nossos códigos são feitos e como as nossas estruturas de dados são organizadas na memória. E por uma coisa empírica, por uma observação, criou-se dois princípios heurísticos para justificar essa ideia de trazer um bloco. Tá? São os princípios que justificam a ideia de eu trazer um bloco de dados que são todos vizinhos. Esses dois princípios podem ser chamados de... Eles podem ser referidos juntos como o princípio da localidade de referência. Ou a gente pode dividir em princípio da localidade temporal e princípio da localidade espacial. Mas o importante aqui, antes de distinguir o que é uma coisa ou outra, é perceber que a natureza dos nossos códigos e dos nossos dados é que ditam isso. Por exemplo, nossos códigos têm muitos loops. E quando você faz um loop, né, você faz lá um for e vai acessar todos os dados de i igual a 0 até i menor que um certo valor n, de 1 em 1, certo? E aqui dentro você está executando algum código. Tá? Significa que esse código ele vai ser executado n vezes, né? E isso em termos de acesso à memória, se esse código fizer acesso à memória, ele vai fazer acesso à memória n vezes, possivelmente na mesma região de memória, tá? Se esse loop ele estiver sendo usado para percorrer um vetor, então você vai estar acessando dados que estão vizinhos, né? Um vetor é um conjunto de informações que estão guardadas em endereços vizinhos. Tá? Então, o fato de a gente trabalhar com vetores, né, tabelas, matrizes, e o fato de a gente usar muitos loops, isso faz com que esse princípio seja válido. Não só loops, mas também subrrotinas, né, ou funções, que a gente é um conjunto de código que a gente declara e daí a gente faz reuso desse código. Né? Há uma tendência de que se você chamou uma função, você vai chamar ela de novo, então você vai reutilizar aquele código. Então, a própria natureza da informação, do jeito que a gente armazena informação e do jeito que a gente faz código, é o que justifica esses princípios. Não é nenhum axioma matemático, não tem nenhuma prova cabal, né, de que isso é válido sempre, né, mas isso é o que orienta o que a gente vai estudar daqui a pouco. E, claro, pode mudar, né? Se a maneira como a gente faz código muda, esses princípios podem não ser mais válidos, não ser tão relevantes, mas por hora a gente vai se basear neles.
Aqui só diferenciando o princípio da localidade de referência em duas partes, né? Espacial e temporal e espacial. O temporal vai dizer que se o item for referenciado, é provável que ele seja referenciado de novo. Um item pode ser uma palavra, né, na memória. E a localização do espaço é se o item for referenciado, é provável que seus vizinhos também sejam, tá bom? Para ajudar a lembrar, eu criei uma analogia, que é a analogia do ovo, tá? Eu vou fazer essa analogia e vou encerrar o vídeo. Depois a gente continua a parte mais técnica no outro. A ideia é a seguinte, aqui em casa tem 4 comedorzinhos de rapadura, né? Nesse caso 4 comedorzinhos de pão com ovo. Eu, meus 2 filhos e minha esposa. Então é comum que a gente vá no café da manhã, no lanche ou até na janta comer pão com ovo, certo? Então a seguinte situação acontece, eu vou lá comer meu pãozinho com ovo, mas o ovo acabou. Eu vou comprar ovo. Para comprar ovo eu vou sair, vou pegar a chave, abrir o portão, vou andar pela rua, vou sair do condomínio, vou andar até o mercantil lá do Machado. E aí é claro que eu não vou fazer isso tudo e trazer um ovo, sabendo que eu vou comer esse ovo agora e daqui a pouco eu vou querer comer mais ovos ou minha família vai querer comer mais ovos. Então quando eu for gastar essa energia todinha para ir lá, eu já trago uma bandeja de ovos completa. Sim, rico, tudo bem. Comprar uma bandeja de ovos hoje tem que ser rico, né? Enfim, aí aproveitando aqui, vou acrescentar uma coisinha, uma cereja do bolo aqui na minha analogia, que é que eu vou trazer pão, tá? Então eu vou trazer ovo, vou trazer pão também. Por quê? Porque normalmente eu como pão com ovo, meio que eles andam juntos aqui em casa. Na minha analogia, a localidade temporal aqui está na ideia de que se eu comi um ovo, é provável que eu coma 2 ovos ou mais ovos. Ou que meus filhos queiram ovos, ou minha esposa queira ovos. Então, se eu trouxer uma bandeja de ovos para casa, na hora que eu estiver comendo ovo que meu filho veio e disser, pai, eu quero também, eu vou na geladeira e o ovo está lá, não preciso ir na bodega de novo, né? Então, a geladeira que seria minha memória cache, enquanto que a bodega seria a memória principal, né? Claro. E a ideia da localidade espacial, na minha analogia, é que se eu comi um ovo, é provável que eu coma pão, né? Porque aqui em casa a gente come muito pão com ovo. Não é obrigado que isso seja verdade, eu posso comer ovo com várias outras coisas, tá? Mas aqui há uma probabilidade razoável de que eu acerte, de que se eu trouxer pão eu vou melhorar minhas probabilidades de não ter que ir na bodega de novo na próxima vez, tá? Então, isso justifica, isso não justifica, isso é só uma analogia, tá? Isso é uma maneira de tentar ajudar vocês a lembrar do porquê que eu transfiro dados da memória principal para cache em blocos. Porque se eu trago um bloco de dados, além do dado que eu queria, que eu sei que eu vou usar agora, eu trago alguns vizinhos, porque eu sei que eu posso precisar dele, além de precisar dele de novo, né? Eu trago ele para cache, porque eu sei que eu vou precisar dele de novo, é provável que eu precise dele de novo, e eu trago os vizinhos dele, porque é provável que eu precise dos vizinhos dele também, dado esses princípios de localidade de referência, certo? Que já foi comentado. Então isso é o que justifica a ideia de trazer blocos. Então, já que eu vou fazer esse acesso, gastar essa energia, eu já trago um bloco inteiro para cache. Então eu não fico trocando os dados que estão na cache palavra por palavra, mas eu troco blocos por blocos, tá? E algumas ressalvas. É só uma analogia, obviamente, e é cheia de falhas. Uma aqui que eu acho que merece eu comentar é que quando eu comer um ovo, né, pegar um ovo na minha geladeira e comer, eu consumi esse ovo, acabou o ovo, né? Então eu não vou ter acesso a ele de novo. Mas no computador, na memória, não é assim que acontece. Quando a CPU precisa de uma informação, ela lê aquela informação da memória e a informação continua na memória, ela não destrói a informação que ela leu. A informação continua lá, ela pode ler indefinidamente, tá bom? Então, só para não se apegue muito à analogia, né? Só um mnemônicozinho para vocês lembrarem do tema, tá? Do tema que a gente está discutindo. Vou dar um pause aqui e vou começar aqui o outro vídeo logo na sequência, mas falando da parte mais técnica agora. Curtir e compartilhar. Rocha aí.